Eu acabo de ver uma nota oficial no site do Grêmio repudiando comentários do último Sala de Redação, né? O programa esportivo aqui da Rádio Gaúcha, um dos maiores canhões do estado. E aí eu fui atrás, fui me informar, fui ouvir esse trecho e desta vez eu tenho que dar razão à direção do Grêmio. Tenho que dar razão, inclusive, a essa nota oficial que no primeiro momento eu olhei, que exagero, os caras ficam fazendo nota oficial, ficam amplificando assim algumas, sabe, algumas picuinhas, algumas frases que foram ditas, algumas informações que foram ventiladas e ficam, né, rebatendo e aí dão mais palanque para a informação em si, para quem deu a informação, para via de regra, eu acho que é delicado, eu acho que eu sou meio contra assim, né, alguns movimentos nesse sentido. Mas dessa vez eu achei que foi no tom correto, achei que foi certo e tem várias nuances aí sobre esse assunto que eu vou tentar destrinchar aqui um pouco, porque é um tema que me interessa muito, entendo razoavelmente bem, né? Comunicação, sou formado em comunicação social, né? Publicidade, propaganda, não é jornalismo, mas é tudo debaixo do mesmo guarda-chuva e eu acho que o tema é relevante sim, não é besteira, não é balela, deixa os caras falarem, não, isso tem implicações inclusive que respingam dentro de campo, né? Porque a crise ela se dá de várias formas, inclusive com os sentimentos da torcida, com ações da torcida, né? Daqui a pouco desassociação em massa, parar de ir na lojinha, enfim, N fatores aí estão interligados e eu acho que a coisa não é tão simples. Por exemplo, eu ouvi o trecho, tá? Realmente, para quem não tá entendendo nada. O Grêmio tem umas reuniões que ele faz regularmente, não sei exatamente qual é a frequência, com os grupos políticos, né? O Romildo fala com todo mundo e aí eles vão articulando algumas coisas, combinando. Eu não sei exatamente o que acontece, apesar de ter recebido já alguns convites na vida, eu nunca fui de nenhum grupo político, né? Então eu não sei exatamente o que acontece nessas reuniões, mas essa última, obviamente, se eu não me engano foi na segunda-feira ou algo perto disso, dia 12 de julho, segunda-feira, se é que foi, né? Mas foi algo perto disso. Obviamente o tema era muito a crise pela qual o Grêmio vinha passando, né? O Romildo pedindo união dos grupos políticos, pedindo uma certa trégua até, né? Porque tem oposição já se articulando, aquela coisa, e que o Grêmio era maior que tudo isso, e não sei o quê. E cara, pelo que dizem, esse foi o mote da reunião, né? Talvez tenha abordado outros temas, mas enfim, foi mais ou menos isso que se ventilou desse encontro, que foi um encontro positivo, né? Acho que todo mundo saiu ali meio, né, unido em torno desse propósito, dessa causa. Acho que a solicitação do Romildo foi bem aceita. E cara, nada demais, morreu ali. Só que daí no sala de redação, o Pedro Ernesto Denardim disse em dado momento que o Grêmio fez uma reuniãozinha e segundo relatos, sei lá de quem, sei lá como, sei lá por quê, segundo relatos o Romildo teria dito que teria colocado a culpa na imprensa pela crise do Grêmio. O Grêmio vem vivendo uma crise e tudo é culpa da imprensa. Aí óbvio, né, cara, tu fala isso no meio de um contexto ali que tem meia dúzia de jornalistas reunidos comentando, né, que são pagos para dar comentários. Todos eles são jornalistas, né? Todos eles são a imprensa. E aí tu diz que o presidente do Grêmio está colocando a culpa na imprensa pela crise do clube. Óbvio que daí eles ficaram ali por um bom tempo, né, destruindo Romildo Bolzan, né? Tipo, o presidente, até tinha algumas vírgulas assim. O presidente até tem alguns méritos, mas, pô, nisso aí, pô, eles perderam, não sei o quê, porque a imprensa, porque não sei o que lá, babá. E, cara, não tem nada a ver, sabe? Não tem nada a ver. Em dado momento, o Pedro Ernesto até faz uma vírgula, acho que esse é o melhor termo, assim. Tipo, eu recebi agora a mensagem aqui de um conselheiro que disse que não foi isso, né? Mas não sei, tipo, sabe? Não deu ênfase pra essa vírgula, ficou na vírgula mesmo. E, cara, e mesmo depois de ele ter dito isso, ainda seguiram desmembrando a tese, desdobrando o fato de que o Romildo teria colocado a culpa na imprensa, sabe? E aí, cara, é tu jogar a torcida contra o teu presidente, contra a tua direção.
Porque, quer ver, ó, eu vou dizer, mesmo que a ponderação do Pedro Ernesto, que talvez não tenha sido aquilo, tivesse sido um pouquinho mais enfática, o estrago já estaria feito, cara. Porque o que eu acho que faltou ali, ao sala de redação, ao Pedro especificamente, é a noção, cara, do canhão que eles têm nas mãos. O que eles falam ali. Cara, eu tenho esse meu modesto canalzinho aqui. Algumas coisas eu digo que eu dou uma pesquisada antes, sabe? E eventualmente eu erro uma informação, depois eu, cara, e agora? Aí eu vou ver o vídeo ali, tem 2.000 views. O que é 2.000 views comparado a uma sala de redação, sabe? Nós vamos chegar lá ainda, mas por enquanto tá em 2.000 views ainda, né? Tá começando aqui o projeto. E, cara, mesmo assim eu já fico assim, será que eu tiro o vídeo do ar? Uma informação besta, sabe? Eu falei que o Grêmio ofereceu 700 mil pro Juliano, daí vamos supor que eu tenha descoberto depois que na verdade foi 500. Putz, fui injusto, né? Falei uma coisa errada ali sobre o Grêmio. E eu já fico assim, né? Porque eu peguei informação de um lugar, de um jornalista provavelmente, que errou. Então eu tenho um pouco desse cuidado e não tenho esse canhão todo, cara. Imagina tu ter um canhão desse. Aí tu vai receber mensagem de alguém que talvez seja da oposição do Romildo, que tem interesses de querer criar tumulto, sabe? Então tem que ter muito cuidado, tem que checar, fazer o double check, né? Ver de novo, porque aquilo é um canhão. E aí eu tava falando sobre desmentir, né? Daqui a pouco fazer uma ponderação um pouco mais enfática, que talvez não seja bem aquilo, coisa que não aconteceu. Eu ouvi o trecho do sala de redação. O Pedro Ernesto faz uma ponderação muito rápida e depois eles continuam meio que desdobrando, como se a ponderação não tivesse existido, entendeu? Agora eu te digo, imagina se o Jornal Nacional faz uma matéria dizendo assim: nós descobrimos quem colocou fogo na Secretaria de Segurança do Rio Grande do Sul, né? Que pegou fogo aqui o prédio aqui prédio da Secretaria ali, acho que é Secretaria de Segurança, né, o nome. Foi Pedro Ernesto Denardim. Chocando todo o estado do Rio Grande do Sul, um jornalista já, né, de certa idade, não é nem um guri, fez uma traquinagem de moleque, comprou gasolina e querosene, não sei o que, botou no seu carro e botou fogo no negócio. Interesses escusos talvez estejam por trás disso, alguma coisa ele queria queimar que tivesse lá dentro, que talvez o incriminasse de coisas terríveis que ele possa ter feito. Jornal Nacional, fantástico, bota aí no Fantástico, aparece isso, tá? Não, Jornal Nacional tá bom, o Jornal Nacional tá excelente. Imagina, cara, a repercussão que ia dar, ia cair a casa dele, ele ia ser banido da RBS, ia ficar de fora pelo menos ia tomar um gancho de um mês, assim, até entender o que tá acontecendo e tal. E aí, cara, passa ali uns 5 dias, o Jornal Nacional fala assim: vamos falar agora de esportes, vamos ver os gols da rodada. Mas antes, gente, só um esclarecimento. Lembra que a gente falou do Pedro Ernesto Denardim, lá do Sul, que botou fogo, teria colocado fogo, né? Não foi ele, a gente descobriu aqui que a gente confundiu o nome. Foi um cara que também chamava Pedro Ernesto, mas é um outro cara, não tem nada a ver, a gente confundiu com o jornalista. A gente pede desculpas, a produção do programa pede desculpas ao jornalista Pedro Ernesto. E vamos aos gols agora, então. Uma vírgula ali pra... Cara, assim, vai ter gente que vai morrer achando que foi ele, sabe? Talvez esse exemplo até não tenha sido dos melhores, porque eu acho que é uma coisa que talvez o desmentido fosse grande também, né? Tipo, a gafe do Jornal Nacional também viraria uma notícia. Eu acho que não foi um bom exemplo. Mas tá entendendo o que eu tô dizendo? Às vezes se cria uma notícia e depois o desmentido é uma notinha de rodapé, que tem gente... Isso acontece muito com fake news, sabe? As pessoas lançam a fake news, aí o pessoal lê no WhatsApp ali, vê o link, não sei do que, aí daqui a pouco desmentem por aí, e o cara que foi atingido pela mentira não é atingido da mesma forma pelo desmentido. Ou até mas fica aquela pecha, sabe? Esse cara aqui é bandido, esse cara aqui não sei o que. Cara, mas por que tu acha isso? Porque eu vi umas 3 notícias já desse cara. Então, assim, é nocivo, sabe? Na primeira crise não, porque nós já estamos em crise, né? Mas, sei lá, perde pro Fluminense, vamos supor, batam na madeira aí. E depois perde mais uma, não sei, sai eliminado pela LDU. Cara, no primeiro aperto de crise com o Filipão, vamos dizer assim, cara, já vai ter gremistas bravejando.
Ah, a culpa é da imprensa agora, cadê o Romildo que não aparece? E a culpa é da imprensa, que é a imprensa que contrata esse time horroroso, sabe? Então assim, é muito nocivo, cara, é muito nocivo. Acho que tem que ter muito cuidado com o que se fala e sobretudo em momentos de crise, né? Onde é impressionante. E aí eu não sei se a culpa é só da imprensa, talvez tenham outras fontes de gerador de crise nos momentos difíceis, né? Onde, cara, tudo vira notícia. Tudo vira notícia, não. Tudo, como é que eu vou te dizer? Muita notícia é criada. Não é que tudo vira notícia. Muita notícia é inventada. Quando o time tá mal, podem observar. Sempre vai pipocar alguma informação de que o vestiário tá rachado, mesmo que seja completa mentira, que um jogador saiu no soco com o outro, que um jogador pegou a mulher do outro e por isso que eles não estão se falando e ali rachou o vestiário. Sempre vai pipocar uma coisa daqui ou dali, sabe? E eu acho que aí até nem é imprensa, eu acho que sei lá da onde que vem essas coisas, às vezes tem interesse de empresário, de oposição política, de não sei o que, gente querendo aparecer, querendo ganhar clique não sei onde, sabe? Então tem de tudo e o Clube em Crise é um terreno fértil para isso, sabe? E uma amostragem disso foi esse trecho do Sala de Redação. Então acho que a gente tem que estar fiscalizando o Grêmio, a gente tem que estar em cima. Eu aqui tô há tempos criticando ferozmente aí a direção, as contratações, a ausência de contratações, as decisões, a apatia. Eu tô aqui há horas falando mal da direção, mas a gente tem que tomar cuidado para criticar e avaliar conforme os fatos, né? Não conforme impressões ou diz que ou boatinhos, sabe? Porque daí aí complica, cara. Aí nós vamos criar o cenário de terra arrasada a cada derrota, né? E não é isso que a gente quer. Acho que o momento agora é de dar um respiro, né, pro clube, deixar o Filipão trabalhar, deixar dar uma oxigenada ali no time e quanto menos turbulência a gente alimentar, criar e repassar e compartilhar, melhor, né? Eu acho que foquemos nos problemas reais, que já não são poucos. Feito. Era isso então. Falou. Abraço.